Javalis com radiação. Pode parecer piada, mas não é. Está sendo um grande problema ali na região da Ucrânia, de Belarus, da Polônia, ali na parte do leste europeu. Vamos tentar usar os nossos conhecimentos aqui de física do nosso canal para poder explicar de onde está vindo essa radioatividade e essa radiação nos javalis. Primeiro de tudo, como é que os caras descobriram isso? Bom, os caçadores estavam naquela região ali da Europa e eles estavam caçando veados, estavam caçando javalis, estavam caçando outros animais, ursos e etc. E eles estavam matando esses animais e estavam verificando, quando levavam lá para os frigoríficos ou algo assim, que a carne do javali estava com uma quantidade de radiação muito grande quando era comparada com a carne de outros animais daquela mesma região. Então aí o primeiro ponto científico importante, você está comparando duas coisas da mesma região. E nesse ponto você via que a carne do javali estava com muito mais radiação do que a carne dos outros animais que os caras estavam caçando. E aí vem a dúvida, de onde está vindo essa radiação numa quantidade tão grande para os javalis ali daquela região? Que região a gente está falando? Eu estou falando de uma região chamada Floresta Vermelha. Essa Floresta Vermelha fica principalmente na parte da Ucrânia, ali no leste europeu, mas também pega uma parte da Rússia, de Belarus, da Romênia, da Polônia, etc. Mas a grande concentração dela é na Ucrânia. Então você para pensar comigo o seguinte, poxa, Denis, se esses animais estão vivendo especificamente nessa floresta, e é nessa floresta que eles estão adquirindo essa radiação, então tem alguma coisa nessa floresta que está gerando essa radiação em excesso nesses animais. Por quê? Porque quando os caras comparavam com a carne de javali de outra parte da Europa, por exemplo, da Alemanha, eles não viam essa grande quantidade de radiação. Eles só viam nesses animais que frequentavam essa floresta vermelha ali na região do leste europeu. Antes de tudo, curte esse vídeo para ajudar teu professor Denis aqui, você vai estar ajudando a causa da divulgação científica no Brasil, mas se você é um interessado por radiação aqui do nosso canal, acessa aqui o primeiro comentário fixado aqui embaixo do vídeo, você vai ver um link. Esse link é do meu curso de radiação para quem não sabe nada. É uma explicação sobre radiação e radioatividade para você que está começando do zero, com conceitos muito mais profundos de física do que você vê aqui no vídeo, beleza? Então tá, os animais estavam naquela floresta vermelha e você lembra que em 1986 teve o acidente radioativo de Chernobyl, lá na Ucrânia, que na região, na época ainda era a União Soviética, né? A gente não vai entrar em detalhes aqui, mas teve uma explosão nessa usina nuclear e essa usina nuclear de Chernobyl acabou jogando elementos radioativos para o espaço. E aí o que acontece? Essa região em volta ficou toda contaminada com radiação, radiação que vai durar milhares de anos, por exemplo. Mas o que acontece? Nesse ponto existiu uma floresta, chamada de Floresta Vermelha, como hoje é conhecida. Por quê? Porque ela acabou tendo uma quantidade de radiação muito grande nesse ponto. Então os animais, principalmente o javali, que estão frequentando essa floresta, hoje em dia chamada de Floresta Vermelha, são remanescentes dessa época de Chernobyl. Então toda a radiação que tem nessa Floresta Vermelha é uma radiação de contaminação dessa época da explosão da usina nuclear de Chernobyl. Quando teve a explosão da usina nuclear, essa usina liberou dois tipos de elemento, na verdade um só, né? Que é o Césio-137 numa grande escala e o Césio-135 numa escala menor. Pera aí, Denis, eu não lembro. O césio é um elemento químico, é um tipo de átomo. Se você for lá na tua tabela periódica, você vai encontrar o elemento químico Cs, quer dizer césio. Ele tem um número atômico 55, certo? Então, liberou Césio 137 e Césio 135. Denis, o que é o 137 e o 135? Eles são isótopos do césio. Nossa, Denis, eu não lembro nada. Vamos revisar aqui. Eu trouxe aqui para você um átomo, beleza? Esse átomo ele tem o quê? Uma região central que nós chamamos de núcleo atômico e ao redor dele você tem os elétrons na eletrosfera. Nesse nosso tratado aqui sobre radiação, a gente não vai falar dos elétrons, então aquelas bolinhas roxas ali ao redor, esquece delas, a gente não vai utilizar. A gente vai se concentrar no núcleo atômico. Aqui eu fiz uma representação de um núcleo atômico com bolinhas vermelhas e bolinhas verdes. Na minha representação, o que são as bolinhas vermelhas? São os prótons. E o que são as bolinhas verdes? São os nêutrons. Então o núcleo atômico é composto por prótons e nêutrons.
Então, por exemplo, o césio ele tem 55 prótons no núcleo. O número atômico dele é 55. Para ele ser um elemento estável, ele vai ter uma quantidade de nêutrons no núcleo. Então, esse é o número que determina o césio, 55 prótons no núcleo e uma certa quantidade de nêutrons também para equilibrar tudo. Porém, quando você está falando de um isótopo, por exemplo, o césio 137 e o césio 135, eu estou falando do mesmo elemento químico que tem o mesmo número de prótons no núcleo, mas a quantidade de nêutrons que ele tem é diferente. Então, grava isso. O que é um isótopo? É um elemento químico que tem uma certa quantidade de prótons no núcleo, mas você vai mudando a quantidade de nêutrons dele. Por exemplo, o hidrogênio tem isótopos. Tem o isótopo trítio, tem o deutério. Então é o mesmo elemento químico, porém com uma quantidade diferente de prótons no núcleo. Então quando eu falei ali para você de césio 137, césio 135, eu estava falando do elemento químico césio, mas é um isótopo dele. Ele tem uma quantidade diferente de nêutrons no núcleo dele. Esse elemento químico ali que eu falei para você, o césio 137, por exemplo, ele tem um tempo de meia-vida de 30 anos. Denis, o que é tempo de meia-vida? Considera comigo aqui, ó, que eu tenho uma amostra de césio com 25 estrelinhas. Então, cada estrelinha dessa é um átomo de césio, certo? Então, imagine aqui ó, que eu tenho 25 estrelinhas, 25 pedacinhos de césio. O que quer dizer o tempo de meia-vida de um elemento químico? Presta atenção, é o tempo que leva para que metade do elemento químico se desintegre e se transforme em alguma outra coisa. Então, por exemplo, se eu tenho 25 estrelinhas de césio 137, vão levar 30 anos para que metade dessas estrelas desapareçam e se transformem em um outro elemento químico, por exemplo. Esse é o tempo de meia-vida. Ah, Denis, e se o tempo de meia-vida do césio fosse 1000 anos? Levariam 1000 anos para que metade daquela minha amostra se desintegrasse em um outro elemento químico. E mais 1000 anos para que metade daquela metade se transformasse em outro elemento químico. E mais 1000 anos para que metade da metade da metade, sempre cortando pela metade. Então o tempo de meia-vida do césio 137 é de 30 anos. Mas, Denis, o que isso tem a ver com o javali? É o seguinte, se você parar para pensar, a contaminação por césio 137 nessa floresta vermelha lá na Ucrânia foi em 1986, na explosão de Chernobyl. Então, como o tempo de meia-vida do césio 137 é de 30 anos aproximadamente, já se passaram 30 anos e metade daquele elemento químico de Chernobyl já desapareceu. Porém, a metade que sobrou ainda continua lá. Vão precisar mais 30 anos para que desapareça a metade e assim vai indo. Então veja, os porcos que estão vivos hoje não estavam vivos naquela época, obviamente, mas o césio que estava naquela época continua funcionando no solo ali daquela floresta nesse mesmo tempo. Então o que os pesquisadores identificaram? O seguinte, que eles calcularam que o césio 137 leva 1 ano para percorrer 1 milímetro no solo. Então, cada ano que passa, o césio 137 vai 1 milímetro abaixo no solo. Então, vamos pensar que passaram mais ou menos 40 anos do acidente de Chernobyl, quando o césio estava na superfície. Então, ele baixou 40 anos, 1 milímetro por ano. Então, ele baixou 40 milímetros no solo. É uma quantidade muito pequenininha, certo? Alguns outros animais, eles comem simplesmente as gramas que ficam ali em cima, as gramíneas, então eles não têm contato com o interior do solo. Porém, o javali, ele gosta de comer uma coisa chamada trufa, não é aquela de chocolate, é uma trufa de veado que eles chamam. E essa trufa, ela fica enterrada. Então o javali, ele tem que cavocar ali o solo para comer esse negócio que ele gosta de comer. Só que quando ele come essa trufa, ele acaba tendo contato com o césio 137 que estava penetrado lá no solo, 40 milímetros profundo. E aí ele tem contaminação por césio de volta. Então é como se o javali tivesse sempre em contato com Chernobyl. Os outros animais, como a gente mostrou lá no começo, não têm essa carne tão
tão contaminada. Por quê? Porque eles não viram tanto o solo. Mas o javali, ele começa a cavocar o solo para comer essa trufa que ele gosta de comer. E aí faz com que ele tenha contato de volta com o Césio-137 daquela época de Chernobyl. E essa é a explicação, usando conceitos científicos, de por que a carne de javali continua contaminada tanto tempo depois de Chernobyl, quando comparada com os outros animais lá da região. Veja que a física está relacionada com o ecossistema, com biologia, com medicina, com química, com matemática, com tudo. Ideia muito interessante, né? Não esquece de curtir o vídeo e acessar aqui no primeiro comentário fixado o curso de radiação e radioatividade para quem não sabe nada. Beleza? Muito obrigado e tchau!